Querida igreja, a paz do Senhor. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel. Bendito é o nome do Senhor. Capítulo de número 13. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 13, versículo de número 14. Enquanto vocês procuram o texto, vou fazer aqui as minhas considerações. Minha gratidão a Deus pela bendita oportunidade de poder cultuar a Deus e fazer a exposição da bendita palavra. Agradecer a Deus pelo honroso convite do pastor Fernando de estar aqui com vocês para ministrar a palavra. Isso é verdade, tá, irmão? Isso aqui não é demagogia, não. Eu estou aqui honrado por Deus, honrado pelo líder do departamento masculino, de escolher o pastor para ministrar, porque poderia ser outros nomes, e o pastor vai fazer exposição no domingo à noite. Isto é um motivo de honraria e a minha gratidão a Deus, ao pastor Fernando, parabenizar essa linda juventude que está aqui à minha esquerda. Dá amém, né? Chamaram vocês de jovens aqui, agora vamos na juventude, né? Pode ter certeza, são jovens abençoadíssimos por Deus, abençoadíssimo. Minha gratidão a Deus pelo grupo dos varões, dos homens desta congregação, esperando em Deus e confiado no Senhor, que no ano que vem, no nosso congresso, toda essa fileira aqui será só de homens, toda a fileira aqui. Olha como ficou bonito já isso aqui. A gente chega lá em nome de Jesus, não chega? E a gente sabe que tem muitos homens aqui da nossa igreja que poderia estar aqui junto com a gente, cultuando ao Senhor e adorando ao Senhor, porque a gente não é igual às irmãs aqui. Isso é de verdade, tá? Mas a gente vai chegar lá, a gente vai tentar cantar como vocês, ser adoradores do jeito que vocês são adoradoras. Abre o coração, dilata, se entrega. Mas ontem tinha homem aqui que estava no manto, que andou, profetizou, pulou, e a gente sentiu a graça de Deus, e a gente está sendo renovado com a gloriosa presença de Deus. Então, nossa profunda gratidão ao Senhor. Que Deus em Cristo Jesus abençoe cada jovem desse grupo, tá? Cada jovem desse grupo seja ricamente abençoado. Tem jovem aqui já de cabelinho branco aqui na frente, ó. Olha que coisa linda. Então, nossa gratidão ao Senhor. Bom, vamos ao texto, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 13, versículo de número 14. Eu leio, os irmãos acompanhem em leitura silenciosa, é só apenas um versículo e logo em seguida vocês podem se assentar. Versículo 14 diz assim: porém, agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tenho ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. E a igreja diga amém. Podeis assentar, muito obrigado. Bom, os irmãos sabem que o tema da nossa festividade está no texto de Atos dos Apóstolos, que o pastor Estênio fez a leitura introdutória, mas posso dizer para vocês que o que está citado por Lucas, no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, é extraído exatamente deste capítulo aqui, também de número 13, do primeiro livro do profeta Samuel, e no versículo de número 14. Então eu estou fazendo a leitura de um texto que na verdade está corroborando com o texto de Atos dos Apóstolos, ou confirmando aquilo que Atos dos Apóstolos menciona no Novo Testamento. E o personagem que nós vamos tratar nesta noite é Davi
e tem sido o tema desde sexta-feira, falando sobre este abnegado servo de Deus, este homem de uma profunda intimidade com Deus, este homem que alcançou as páginas do Antigo Testamento e também do Novo Testamento por diversas características importantes que a gente não teria condição de mencionar todas as características de Davi aqui, porque certamente levaria muito tempo para a gente tratar deste personagem tão importante nas páginas da Bíblia Sagrada. Mas eu começaria dizendo para vocês que Davi é mencionado nas páginas da Bíblia Sagrada mais de 1150 vezes. Nenhum outro personagem da Bíblia é tão mencionado como Davi. A gente percebe que uma coisa que está perceptível na história de Davi é a sua fé, é a sua coragem, é o seu espírito de devoção, que mostra em todas as passagens, seja nos Salmos, ou seja, nos livros históricos, este homem com um espírito de devoção muito grande. Sua coragem é algo notável, sua obediência. Este homem tem uma inteligência grande e tão tremenda que ele é capaz de reunir em torno dele sacerdotes, homens de guerra. Ele faz com que as pessoas estejam do lado dele, e ele prepara homens para um grande trabalho dentro da nação de Israel. Na verdade, Davi, ele foi um poeta, ele foi um compositor, ele foi um músico e um verdadeiro adorador ao Senhor. Eu acho que se Davi reunisse conosco, eu acho que a música, estou falando da nossa congregação, ela teria uma grandeza entre nós, porque Davi, ele muda o cenário da música. A partir dele é que a música é elevada a um padrão muito alto. Ele organiza músicos, cantores em torno dele. Então a gente diria que Davi é um homem fantástico, é um homem que ele tem o seu coração dilatado, seu coração aberto para as coisas de Deus. E como eu disse, ele é o mais citado nas páginas da Bíblia Sagrada, seja no Antigo ou no Novo Testamento. Ele é o homem que é mais mencionado. Nenhum outro é tão mencionado na Bíblia, a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas Davi é o principal homem que é citado pelos principais profetas, servos de Deus, Novo Testamento, apóstolos, o próprio Senhor Jesus, de maneira que é de uma riqueza tremenda estudarmos a vida de Davi, porque não foram muitas as pessoas reconhecidas por Deus nas páginas da Bíblia Sagrada, mas poucos homens foram reconhecidos por Deus. Poderia citar para os irmãos Jó, tem o testemunho do próprio Deus. Poderia falar de Noé, poderia falar para os irmãos de Daniel, de Abraão, e dizer que Davi, ele é um desses personagens que tem o testemunho de Deus. Deus dá testemunho de Davi. Se de Abraão Deus diz que Abraão era amigo dele, se falar de
tantos outros homens, como Noé, como Jó, que Deus também dá testemunho deles, a gente vai ver que só Davi recebe aquilo que é tema nosso nesta noite, aquilo que vai ser estudado por nós nesta noite, anunciado por nós nesta noite. Só Davi é que recebe o título de homem segundo o coração de Deus. Nenhum outro homem recebe este título. E diria para todos vocês nesta noite, e que título, e que importância de um testemunho do próprio Deus. Deus dizer: achei Davi, homem segundo o meu coração. Que alegria para este servo de Deus, que tinha o testemunho de Deus de que ele era um homem que se dedicou para agradar o Senhor. E aí a gente começa nesta noite dizendo que Davi, ele se dedica em compreender, em conhecer as emoções mais profundas de Deus. Olha como isto é maravilhoso. Um homem que procura conhecer as emoções mais profundas do coração de Deus. É alguém que está se importando de conhecer como Deus pensa, como Deus age, quais são os critérios da avaliação divina. Ele quer saber o que Deus se agrada. Por exemplo, eu citaria um salmo para os irmãos, o de número 116, que é composto como salmo de Davi, quando ele diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Esta pergunta que ele está fazendo é alguém que está procurando conhecer em Deus o que Deus se agrada. Ele quer conhecer quais são as intenções de Deus, o que na verdade permeia o coração de Deus. Imagina que este homem então é um homem diferenciado, porque ele está preocupado em entender o que Deus pensa, o que agrada a Deus, quais são os critérios da sua escolha. E aí a gente vai perceber que no cenário do capítulo de número 13 e no versículo de número 14, há um dilema onde um homem está sendo rejeitado, o rei Saul, e tem aqui uma palavra de um profeta, o profeta Samuel, que se dirige para este rei Saul, falando de que Saul será retirado, ele não será substituído, ele será retirado do trono, porque Deus viu a Davi, porque Deus se agradou de Davi. E eu queria compartilhar com vocês nesta noite, e este é o tema que eu gostaria de dar para vocês, para o assunto que vamos tratar nesta noite, as duas perspectivas de um homem segundo o coração de Deus. Eu queria tratar isto com vocês, de maneira que a gente pudesse avaliar, porque estas duas perspectivas faz a gente entender o que é na verdade um homem segundo o coração de Deus. Os expositores da sexta, do sábado, trataram isto com a gente, e eu gostaria de também tratar com vocês nesta noite, estas duas perspectivas, porque elas nos ajudam não só a entender o comportamento, o coração de Davi, bem como também o coração do próprio Deus relacionado a Davi. Então, as duas perspectivas de um homem segundo o coração de Deus, vai fazer com que a gente avalie como é que a gente consegue ser segundo o coração de Deus. É possível que hoje nós sejamos segundo o coração de Deus? É possível que eu e você sejamos também segundo o coração de Deus. E o texto que nós lemos é exatamente o tema
da nossa festividade, um homem ou o homem segundo o coração de Deus. E aí, as duas perspectivas que eu gostaria de tratar com vocês, de um homem segundo o coração de Deus, a primeira é a perspectiva humana e a segunda é a perspectiva divina. A gente vai compreender a perspectiva humana, como isto funciona, e na perspectiva divina, como é o olhar de Deus, como é que Deus viu Davi, e na perspectiva humana, como é que Davi viu a Deus. E aí isso nos ajuda a edificar a nossa fé, aprimorar a nossa vida espiritual, para nos aproximarmos de Deus, porque Deus certamente quer que também nós sejamos segundo o coração dele. A gente quer de verdade ser segundo o coração de Deus, irmãos? Então me permita tratar com vocês nesta noite essas duas perspectivas. Eu começaria dizendo para vocês que uma coisa está intimamente relacionada com a outra: a perspectiva humana e a perspectiva divina. Não dá para desassociar a perspectiva divina da perspectiva humana, e também não dá para isolar a perspectiva humana da perspectiva divina. Como é que isto acontece para um homem ser segundo o coração de Deus, começando a compreender a perspectiva humana? Então, na perspectiva humana, é o homem tentando, anelando por agradar a Deus. É uma tentativa do homem querer se aproximar de Deus. É uma tentativa de alguém se achegar cada vez mais para Deus. É alguém querendo descobrir o que Deus se agrada. Quais são os critérios da vontade de Deus? Querendo compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É um homem se apresentando para Deus. Isso aqui é serviço humano. Por isso que não dá para isolar a perspectiva divina. É unir a perspectiva humana na perspectiva divina. Eu olho para Deus e quero ir ao encontro dele. Eu vejo Deus e quero agradá-lo. Eu estou vendo que Deus, Ele quer que eu seja santo e eu vou ao encontro dele. Ele quer que eu trabalhe e eu me apresento para o trabalho. É dentro desta perspectiva humana, é importantíssimo que eu comece dizendo para vocês: Davi, ele não foi um homem segundo o coração de Deus depois que ele foi ungido. O texto que nós lemos mostra que Davi, ele é um homem segundo o coração de Deus antes de ser ungido ou separado como rei de Israel. Vocês vão perceber que o profeta aparece aqui para o rei Saul, dizendo para ele: porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo. A informação do versículo de número 14, de que Deus já havia encontrado Davi, vendo Davi como um homem segundo o seu coração, vendo Davi como aquele que tem a alma sedenta de Deus, como aquele que está buscando e anelando pela presença de Deus. E é ele quem canta no Salmo de número 42, quando ele diz: como a corça suspira pelas correntes das águas, assim, ó Deus, suspira a minha alma por ti. Alguém que está anelando cada vez mais chegar na presença de Deus. E para isso, ele não precisava ser ungido para chegar na presença de Deus com o coração dilatado,
com o coração aberto, cheio de devoção, cheio de prazer, cheio de contentamento, cheio de alegria, porque seus cânticos expressam a alegria que ele tem no seu Deus. O seu serviço expressam grandeza. O seu trabalho revela a devoção que ele tinha no seu Deus. Esta perspectiva é a perspectiva humana, aonde o homem faz, aonde o homem procura, aonde o homem está interessado em querer ser instrumento de Deus, aonde ele se apresenta para Deus, esperando que Deus o veja, que Deus receba a sua adoração, o seu louvor. É o homem se achegando cada vez mais perto de Deus. E esta perspectiva, irmãos, ela é importantíssima para a gente compreender, porque a gente pode ter erroneamente uma compreensão. Para que sejamos um homem segundo o coração de Deus, a gente precisa que Deus diga para a gente que Ele tem um propósito, quando na verdade é daqui para lá, é de nós para Deus, para apresentarmos para Ele o melhor da nossa devoção, o melhor da nossa adoração, o melhor do nosso serviço, o melhor do que a gente tem, como a gente canta no nosso inário oficial das Assembleias de Deus: espírito, alma e corpo, eu tudo a Deus consagro a ti. Davi, ele se apresenta no espírito, na alma e no corpo. E eu queria começar dizendo algumas coisas importantes. Davi, ele aparece neste capítulo de número 13 como alguém que vai ser achado, alguém que vai ser procurado por Deus, alguém que Deus vai vir atrás dele. Mas notem que já Davi está se apresentando, embora que o texto informe que Deus já o achou, que Deus olhou para Davi, que Deus já tem escolhido um para ser chefe sobre o seu povo. A gente vai ver logo nas páginas da frente, no capítulo de número 15, no versículo de número 28, vocês vão ver: então Samuel lhe disse, o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e tem dado a teu próximo melhor do que tu. Davi apresenta-se aqui, e olha, quem está dando testemunho é o próprio Deus, através do profeta, de que Davi é melhor do que Saul. Melhor em quê? Melhor na sua devoção, melhor na sua sinceridade, melhor na sua apresentação de fidelidade perante o Senhor. E dentro desta perspectiva humana, que começa conosco, e que começou com Davi, Davi se apresentando, Davi se achegando, Davi querendo agradar, Davi querendo ser instrumento na mão de Deus. E quando ele se apresenta assim, Deus do céu está dizendo: eu tenho uma obra com ele, eu vou escolher ele, porque a apresentação dele me move, o serviço dele me comove, o serviço dele, o cântico dele, o trabalho dele, a devoção dele mexe com o meu coração. E este é um dos grandes segredos, irmãos, para que nós sejamos homens segundo o coração de Deus. A gente precisa tocar o coração de Deus, irmãos. A gente precisa tocar no coração de Deus. A gente precisa saber como agradar a Deus. A gente precisa ir de encontro ao nosso Deus para saber o que Ele quer, o que lhe agrada, quais são os critérios da escolha dEle.
E Davi parece que tudo que ele faz, ele quer conhecer qual é a vontade de Deus. Ele quer saber o que agrada a Deus. Ele quer saber o que ele precisa fazer. E ele não foi ainda ungido, mas já se apresentou. Porque você não precisa chegar no púlpito para que você depois faça o serviço. E você não precisa ter o título para que você faça o serviço. Crente sabe fazer serviço sem título. Título é detalhe, irmão. O que vale é a gente agradar a Deus. O que vale é a nossa apresentação para Deus. Davi entendeu que o importante não é título, o importante é agradar ao Deus Todo-Poderoso. Ouça isso, por favor, porque é muito importante. Eu estou na introdução. Na perspectiva humana, Davi está correndo para agradar a Deus. Na perspectiva humana, ele quer descobrir as intenções do coração de Deus. Uma coisa é a gente descobrir as intenções do coração de alguém. A gente é ser humano, a gente erra. Mas é possível, quando alguém fala, quando alguém demonstra seus comportamentos, a gente consiga fazer uma leitura do que se passa no coração das pessoas. Certamente a gente erra em muitos, mas muitas coisas é perceptível quando a gente conhece as pessoas através dos comportamentos. Dá para se fazer uma leitura do que vai no coração da pessoa. O comportamento de Davi é em relação a Deus. Ele quer saber como Deus age, ele quer saber como Deus pensa, ele quer saber o que agrada a Deus, e ele quer aprender a confiar em Deus, ele quer aprender a adorar a Deus, ele quer aprender a reconhecer as suas fragilidades e entendendo como Deus trataria ele com as suas próprias fragilidades. E aí o que Davi faz? Eu vou me aproximar de Deus de tal maneira que eu vou tocar no coração de Deus. Eu vou chegar tão perto de Deus, mas tão perto, a ponto de compreender o que Ele pensa de mim, o que Ele quer de mim. E aí a gente vai compreender algumas coisas. Davi, ele está começando a sua vida como adolescente, de 14 para 16 anos, e ele já compõe salmos, ele já adora o Senhor, e ele já está compreendendo o que é servir a Deus. Ele ainda não foi ungido, o profeta não chegou na casa do seu pai Jessé, mas ele está indo por um caminho de fidelidade, de obediência, de comunhão com Deus, de forma tão grande, que na perspectiva divina, Deus está lá do céu dizendo: eu sei aonde está meu servo, eu conheço aonde ele está, porque a expressão que a gente vai ver à frente, é Deus dizendo: achei a Davi. Deus conhecia quem era Davi. No capítulo de número 13 que nós lemos, Deus está buscando. Nos capítulos à frente, Deus achou Davi, Deus encontrou Davi. E por que que Deus, Ele está procurando Davi, até o ponto de achar Davi? Porque Deus está avaliando também o coração de Davi. Olha a troca de avaliações, Davi avaliando Deus, as intenções do coração de Deus, e Deus avaliando o coração de Davi. Porque Deus, irmãos, Ele sabe escolher dentre a multidão quem é aquele sincero e verdadeiro. No meio da multidão, Deus escolhe um. No meio do povo dele, Deus sabe separar aquele que ele tem uma obra específica. Porque Deus, quando tem um chamado, irmãos, Ele não depende
depende, irmãos, de ninguém, ele não pede conselho a ninguém, ele decide pela sua soberania e diz: achei, é este que eu tenho propósito, é este que eu vou honrar, e é este que eu vou fazer dele rei, e eu vou fazer ele instrumento para a glória do meu nome. Gerações conhecerão a grandeza que darei ao nome dele. Gerações conhecerão a importância do trabalho que ele fará. Porque quando Deus escolhe alguém, meus irmãos, isso fica marcado na história da vida dos homens. Uma igreja pode ser melhor quando Deus escolhe alguém. Um conjunto pode ser muito mais dinâmico quando Deus separa alguém. Quando Deus separa alguém para um propósito específico. Então me permita dizer algumas coisas importantes aqui para a igreja do Senhor. A gente vai perceber que Deus, ele está de olho em Davi, mas Davi também está anelando, independente dele já ter sido ungido e ele já está se apresentando. Porque um dos grandes problemas, irmãos, que a gente tem no meio da nossa denominação, no meio do povo de Deus, é que muitas vezes, irmãos, a gente quer o cargo para depois fazer. A gente está esperando o título para depois fazer. Davi apresenta-se com 14 para 16 anos, e ele está com esse espírito de devoção, e a gente vai perceber de que Davi se apresenta primeiro, para depois ele ser ungido. Porque, irmãos, existem 3 palavras aqui, importantes para que a gente possa destacar nesta noite. Eu diria que a primeira palavra é uma escolha de Deus. A segunda é quando Deus confirma e unge uma pessoa. E a terceira é quando Deus treina uma pessoa. Davi, ele é escolhido, e depois ele é ungido, e depois ele é treinado por Deus. Isto aqui é toda a perspectiva humana de um homem que se apresenta, porque primeiro Deus escolhe, depois unge ele, e depois Deus diz: eu vou te treinar, porque eu vou fazer você chegar no palácio, eu vou fazer você chegar lá no trono para você se assentar. Um dos grandes problemas nossos, a gente quer ser ungido, mas a gente não quer ser treinado. Existem muitos obreiros nos nossos púlpitos que são ungidos, mas pouco treinados. A gente precisa do favor de Deus, certamente. A gente pode ser escolhido por Deus, ser ungido pelo Senhor, mas se a gente não for treinado por Deus, a gente, irmãos, terá grande dificuldade no ministério que a gente exerce. Um dos grandes segredos da vida de um obreiro é de que, além dele ser ungido por Deus, porque a unção faz a diferença, mas se a gente não quer ser treinado por Deus, a gente vai ter grande dificuldade de exercer aquilo que Deus nos chamou. Então você está aqui nesta noite, homem, chamado por Deus, Deus te ungiu certamente, mas Deus tem os seus caminhos para nos treinar, para aprimorar a nossa vida de fé. E eu quero contar uma história de Davi, porque ser ungido, irmão, é maravilhoso. Derramar o óleo sobre a nossa cabeça é tremendamente maravilhoso. E eu não estou falando isto com ironia, estou falando isso de quem recebeu, de quem foi chamado por Deus, de quem foi escolhido por Deus. Que coisa gloriosa é ser separado por Deus para um serviço, separado por Deus para uma obra, para um trabalho. Alguém que foi ungido pelo Senhor. E vocês vão ver os capítulos à frente, Davi, irmãos, depois de ser ungido, Deus vai levar ele para o campo do treinamento. E para o campo do treinamento é onde é doloroso, é onde
que a gente muitas vezes não temos respostas, a gente não consegue achar a solução do problema, a gente não sabe como resolver. E eu vou contar para você a história de Davi. Se vocês olharem o capítulo 30 do mesmo livro do profeta Samuel, vocês vão ver Deus treinando Davi. E olha que ele não chegou lá no trono, ele já foi ungido, mas ele está sendo treinado. Porque ele está sendo treinado, porque a perspectiva do trabalho de Davi é de agradar a Deus, de fazer o que Deus quer, do que Deus pensa. E vai aparecer aqui no Data Show para vocês. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 30 e no versículo de número 2. Davi, ele está fora da cidade de Ziclag. E quando ele está fora da cidade de Ziclag, os homens amalequitas levam suas mulheres, e é levado a Ainoã, e é levado a Abigail. E quando ele retorna na cidade de Ziclag, ele percebe que os amalequitas haviam destruído toda aquela cidade, e levado cativas, prisioneiras, as suas esposas. E aí o que Davi faz? O capítulo de número 30, versículo de número 4 em diante, vocês vão ver o desespero de Davi, irmãos. Ele é ungido, ele ainda não está ungido, mas Deus está treinando ele. Então olha o sentimento do coração de Davi. O texto diz: então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Isso aqui é um desespero de Davi tão grande, porque ele não sabe como resolver a situação, ele não sabe o que fazer. Levaram suas esposas, destruíram a cidade. O que fazer nesta hora? Ele não é ainda o que está no trono, ele é ungido, mas ele está vendo a impotência dele, ele não consegue resolver. E aí ele está diante do dilema: o que fazer? E o versículo de número 6 mostra a devoção de Davi, e eu vou ler para vocês a devoção de Davi. E o texto diz: e Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura. Há uma aflição tão grande de Davi, que o povo está querendo apedrejar ele. Quem está com ele? São 600 homens que estão com ele, porque ele está sendo perseguido por Saul. E aí a partir do versículo de número 6, o versículo vai dizer: cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Todavia, olha isso, irmãos, todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Davi, ele não pensa em resolver as coisas pelos critérios humanos. Davi não está tentando achar resposta para resolver aquilo segundo o seu próprio braço e segundo o seu entendimento. E o versículo continua, e o texto vai dizer a seguinte forma no versículo 7: e disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. E aí o texto segue dizendo: então, veja isso, então consultou Davi o Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa, alcançá-lo-ei? E o Senhor lhe disse, olha o que o Senhor disse: persegue Davi, porque de certo alcançarás e tu libertarás. O que Davi está fazendo? Eu só vou aonde Deus me disser que eu devo ir. Eu só luto se Deus disser que eu devo lutar. Porque Davi busca força em Deus. E quando a gente busca força em Deus, a perspectiva do homem buscando força em Deus, querendo ajuda de Deus, querendo graça de Deus para cumprir o propósito do Senhor,
E o texto diz que o Senhor fortaleceu a Davi, porque quando ele consulta a Deus e diz: eu devo perseguir, e Deus disse: persegue, porque você vai sair vencedor daí. Vocês vão perceber que quando Davi canta ao Senhor, os seus salmos, irmãos, são cânticos expressados da alma deste adorador, quando ele diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso na batalha. Davi, ele se envolve tanto com Deus, e ele sabia que quando ele ia para a guerra, Deus dava vitória para Davi. Deus era com Davi, Deus honrava Davi, Deus esforçava a mão de Davi, Deus era com Davi, porque na perspectiva humana, Davi está querendo agradar o Senhor. Agora me permita dizer da perspectiva divina para vocês. Eu estou fazendo um resumo para vocês, porque a gente vai acabar tomando muito tempo se a gente tratar todo o assunto. Mas perceba que na perspectiva humana, o homem indo ao encontro de Deus. Na perspectiva divina, é Deus vindo ao encontro do homem. É a soberania divina prevalecendo. É Deus com o seu decreto. É Deus agindo como Ele quer. E na perspectiva divina a gente vai perceber que é Deus fazendo suas escolhas. Nas suas escolhas a gente vai perceber desde o primeiro capítulo de Samuel, Deus fazendo escolhas. Vocês vão notar que Deus rejeita Penina e escolhe Ana. Deus rejeita Eli e escolhe Samuel. Deus, irmãos, está rejeitando Saul e escolhendo Davi, irmãos. E aí a perspectiva divina é a perspectiva das escolhas. E aí é onde entra o nosso tema nesta noite, quando Deus achou a Davi, homem segundo o seu coração. Davi está se apresentando e Deus está se chegando para ele. Davi está querendo fazer algo para Deus e Deus querendo fazer algo para Davi. Irmãos, ouça o conselho de Deus nesta noite. À medida que você se apresenta, Deus se achega a você. À medida que você vai ao encontro de Deus, Deus vem ao seu encontro. À medida que você quer de Deus, Deus quer dar dele, da sua graça, da sua essência, do seu poder. Deus querendo fazer coisas gloriosas na vida daquele a quem a pessoa se apresenta. E aí, irmãos, a gente vai encontrar um salmo que define Davi. E a gente olhando Davi, a gente vai ter uma resposta. Porque o salmo de número 78, do versículo de número 70 até o versículo de número 72, é uma declaração do próprio Deus. Quando Deus encontra a Davi, o texto diz: também elegeu a Davi, seu povo, e os tirou dos apriscos das ovelhas, de após as ovelhas pejadas o trouxe para apacentar a Jacó seu povo e a Israel sua herança. Aí o versículo 72 diz: assim os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou com a perícia das suas mãos. Deus dando testemunho de que achou Davi. Mas o que achou em Davi? Achou integridade, achou perícia nas mãos de Davi. Quando Deus olha para Davi e diz: eu tenho uma obra com ele, a minha escolha é para Davi, no meio de milhões de israelitas. Deus avalia o coração de Davi. Deus olha para Davi e diz: eu tenho uma obra com ele, ele é chamado e separado por mim. E eu estou certo, irmãos, que nesses 3 dias que nós estamos aqui, sexta, sábado e domingo,
Deus, irmãos, está separando homens segundo o seu coração. Deus está separando homens para fazer coisas extraordinárias através daquilo que Deus falou com Davi. Davi tinha habilidade de mãos para poder guiar o povo de Israel, tinha integridade de coração, e Deus, irmãos, tem esses critérios: integridade que Ele avalia, e Ele olha a perícia das mãos. Deus está aqui nesta noite dizendo: há uma perspectiva dos céus para este lugar, há uma perspectiva de Deus sobre esta congregação, há uma perspectiva divina, aonde Deus está separando homens para fazer coisas extraordinárias para Ele. Eu estou certo, irmãos, que esses 3 dias serão dias que, ao passar dos dias que seguirão à frente, aos meses que aparecerão à frente, aparecerão pessoas separadas e escolhidas por Deus, com propósitos divinos para fazer coisas específicas para Ele. E Deus está aqui dizendo algo que Ele está compartilhando no meu coração: a perspectiva divina precisa ser unida com a sua perspectiva que você tem de Deus, porque Deus não realizará no nosso coração aquilo que não temos nada de perspectiva de Deus. Quem Deus encontrar aqui, dentro da perspectiva humana, de que quer agradar, de que quer fazer, de que quer ser instrumento, de que quer ser usado, Deus do céu está dizendo para a gente nesta noite: para estes eu vou selar, e vou confirmar, e vou fazer uma obra tremenda, e vou colocar em lugares que eles nem imaginam, mas eu separarei homens para uma grande obra que eu tenho neste lugar. Eu sou pastor da igreja, irmãos, e me permita dizer isto, e quero dizer com muita alegria para vocês, homens que aqui estão: eu sou pastor hoje, mas amanhã é vocês que estarão no meu lugar. Eu sou pastor hoje por um pouco de tempo, mas outro Deus certamente já está separando e escolhendo para ficar no meu lugar. Pastor, o que é isso? É festividade? Eu estou dizendo diante da voz eterna do nosso Deus: ninguém permanece no lugar para todo sempre. Existe dia, existe hora, existe mês, existe ano, porque Deus é quem estabelece, Deus é quem coloca, é Deus quem tira, mas Deus não deixa faltar aqueles a quem Ele quer colocar no lugar aonde Ele quer. Eu vou encerrar, irmãos, e vou dizer diante de Deus para vocês: eu estou falando aquilo que o Espírito está comunicando no meu coração. Eu sinto que esta congregação foi escolhida por Deus para uma grande obra. Eu sinto de Deus, e eu não estou falando isso de agora, de estar em cima de um púlpito, de fazer uma pregação. Isto são sentimentos que emanam da minha alma. Deus tem pessoas neste lugar que Ele conta para fazer uma grande obra. E eu vou encerrar, mas Ele está dizendo: precisa ser aqueles que são segundo o meu coração. Não serão qualquer um, não será de qualquer forma, não será de qualquer maneira. Deus está avaliando, você se apresentando, mas Deus avaliando, você trabalhando, mas Deus te buscando,
você se achegando e Deus dizendo: é com Ele mesmo que eu tenho esse negócio, é com Ele mesmo que eu vou fazer, é com Ele mesmo que eu vou usar, é com Ele mesmo que eu vou engrandecê-lo, porque Deus vai fazer neste lugar, irmãos. Deus vai fazer neste lugar. Se apresente na sua perspectiva humana. Não fique pensando: eu preciso que Deus faça. Faça e Deus faz por você. Se apresente e Deus realiza na sua vida. Se achegue a Deus e Deus te honrará. Deus está selando nesta noite. Deus está confirmando nesta noite que coisas gloriosas virão pela frente, que coisas tremendas acontecerão neste lugar, porque na perspectiva humana você chega, mas na perspectiva humana, divina, Ele realiza. Por favor, se coloque em pé. Eu quero encerrar dizendo uma palavra da parte de Deus para você. Ouça isso, por favor. Eu quero entregar a mensagem de Deus para esta congregação. É uma mensagem divina. Na perspectiva humana, que somos nós que nos apresentamos, que somos nós que nos achegamos, que somos nós que vamos ao encontro de Deus. Deus certamente está olhando, está vendo, está avaliando cada um de nós. Deus está nos avaliando. Só que tem uma coisa, irmãos: na avaliação de Deus, Deus sempre vai escolher o melhor. O melhor, irmãos. A avaliação de Deus não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma. Para o propósito que Ele quer, Ele escolhe o melhor. Ele não pega de qualquer maneira, qualquer um, desmantelado, despreparado. Deus chama alguém para que seja usado por Ele, e Ele quer o melhor. Agora, minha pergunta para você: você quer ser o melhor? Você quer ser o melhor? Não fica com medo de você dizer amém, porque como se você fosse melhor do que todo mundo. Não é isso. O melhor que você pode fazer para Deus, o melhor da sua apresentação, porque o melhor, irmãos, é o homem segundo o coração de Deus. Porque para Davi, no capítulo 15, no versículo 28, Deus diz: achei Davi, meu servo, homem que fará tudo segundo a vontade do meu coração. E eu queria que o ministério cantasse aqui, e em seguida eu vou orar por você. Se você quer uma chamada específica de Deus para a sua vida, você sendo um homem segundo o coração de Deus, eu vou orar. Você não precisará vir à frente, só você depois levantar a mão. Eles cantam e em seguida eu oro por você. Se apresente diante de Deus nesta noite e dizendo: Deus, eu estou aqui. Deus, me ache aqui neste lugar. Se houver uma alma para Jesus, você também pode já vir à frente. Uma pessoa que quer agradar ao Senhor, que quer ser homem segundo o coração de Deus, uma vida que quer aceitar a Jesus, você pode vir à frente agora enquanto o grupo vai cantar.